Olá, futuros acadêmicos! Tudo bem com vocês? Eu sou Carol Batista, estudante de Medicina pela UFPE e estudei durante meus 3 longos anos de tentativa em casa e hoje eu venho ajudar você que estuda nessas condições a darem seu máximo com estratégias e dicas que irão favorecer um maior aprendizado por parte de vocês. E hoje eu venho trazer a segunda parte de uma série de vídeos voltados para a famigerada redação do Enem. Essa série foi um pedido muito grande dos meus seguidores lá do Instagram. Então, se você não me segue, corre, porque lá eu tenho contato mais fácil com vocês e eu tô sempre perguntando o que vocês têm dúvidas, o que vocês querem para trazer o melhor e o que vocês mais necessitam. E hoje eu vou falar um pouco sobre a parte mais importante da redação, porque o desenvolvimento é a parte mais importante da tua redação, porque é nele em que você manifesta o seu conhecimento da argumentação. E além disso, você vai trazer conhecimento de várias áreas, conhecimentos de gramática, conhecimentos de organização textual, que são abordados em todas as competências do teu texto. Então aí é que o corretor vai ver e vai avaliar mais profundamente as tuas propriedades sobre a língua e sobre o modelo dissertativo argumentativo que é da redação do Enem. Mas, Carol, o que é que deve ter no meu desenvolvimento para o corretor ver com bons olhos o meu texto? Primeiramente, o seu desenvolvimento tem que trazer o aprofundamento dos argumentos trazidos no finalzinho da sua introdução. Então, se você ainda não viu o vídeo de introdução, corre, vai lá, porque é uma sequência que um vídeo depende do outro. Ficando sabendo que você vai ter que desenvolver no desenvolvimento 1 o argumento 1 e no desenvolvimento 2 o argumento 2, você tem que deixar muito claro que você está iniciando a sua argumentação logo no início do seu desenvolvimento. Eu gostava muito de usar uma estrutura que era a seguinte: é preciso ressaltar, primeiramente, ou de antemão, aí colocava o primeiro argumento. Por exemplo, no meu texto sobre a democratização do cinema no Brasil, eu colocava no meu desenvolvimento 1. É preciso ressaltar, primeiramente, ou de antemão, o desinteresse das empresas privadas para adentrarem no território brasileiro, sobretudo nas pequenas cidades. Isso é um exemplo, tá, gente? Então, aí eu já dizia que era primeiramente. Isso aqui é pro primeiro desenvolvimento, que já deixa o leitor sabendo que você vai falar mais. Aí depois eu colocava porque que aquela conduta das empresas privadas era tão maléfica para a sociedade. E para comprovar isso, eu trouxe a citação de um autor, de um filósofo que trouxe esse pensamento. Então, o meu argumento, ele é comprovado e ele é sólido. Por que ele é sólido? Porque ele tem a ver com o tema. Foi bem trabalhado e eu trouxe uma autoridade no assunto, estudioso, que falou sobre isso. Então, eu trago o problema, eu falo porque ele é um problema, eu trago um autor que fala, que dialoga sobre a desigualdade, e aí eu concluo falando que é triste, que é inaceitável, só para explicar a vocês essa estrutura. A estrutura do meu parágrafo é chamada a microestrutura. Todo parágrafo ele tem meio que uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão própria. E é disso que você tem que ter o conhecimento. Nesse meu modelo de redação, eu sempre trazia a retomada do
argumento. Se era o primeiro argumento, eu trazia no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Se era o segundo argumento, eu trazia no segundo parágrafo do desenvolvimento. E eu sempre fazia uma retomada. Retomando primeiramente eu retomo, depois eu falo porque ele é ruim, aí eu trago uma citação, um pensamento, eu trago uma área do conhecimento para comprovar aquela parte que eu falei e eu concluo falando que aquilo não pode se repetir. Então isso aí fecha o meu parágrafo. E tem muita gente que tinha muita dificuldade em como usar a área do conhecimento e como preencher parágrafo. E é justamente assim, gente. As áreas do conhecimento devem ser usadas para comprovar o teu posicionamento. E também isso ajuda o texto a ter mais corpo. Não é aquele texto fininho, é aquele texto grande. Porque primeiramente você vai citar o seu argumento, você vai falar porque ele é ruim, você vai comprovar com a tese de algum autor, de alguma área do conhecimento em geral, e aí você vai fazer essa reflexão, que é o porquê que aquilo não pode se repetir, o porquê aquilo é tão maléfico. No desenvolvimento, você tem que marcar uma conformidade a uma oposição, dependendo dos argumentos que você trouxe. Se são argumentos que se completam, por exemplo, esse que eu trouxe, eu usei um conectivo que junta eles dois, que foi o além disso, porque os dois agem em comunhão para a manutenção do impasse. Então, se forem argumentos opostos, você tem que usar um conectivo de oposição. Como o meu eram dois que caminhavam para o mesmo lado, o que eu até indico para vocês fazerem, que é duas coisas ruins, e vai ficar mais lógica você colocar dois argumentos ruins do que um argumento ruim e um argumento bom. Então, sempre assim, começando com o conectivo, que isso dá a você uma melhor visão do corretor sobre o teu texto, porque está sendo um texto todo coeso, que é uma das competências. Lembrando que tem um vídeo sobre as 5 competências do Enem aqui no canal. Além disso, você vê que no meu segundo parágrafo, a estrutura é a mesma. Eu retomo o argumento, eu falo porque ele é ruim, e eu trago uma área do conhecimento que comprova, ou então está no mesmo lado do meu posicionamento. Porque aí torna o meu argumento viável e o meu argumento concreto. Você não pode falar só o que você acha sem comprovar. Então, para cada argumento, uma área do conhecimento que fala sobre ele. E eu faço da mesma maneira. Atenção! Uma dica que eu dou para não ficar devendo na competência 4, que é a de conectivos, sempre após o ponto, coloca um conectivo, porque isso vai tornar o teu texto mais coeso. Expressões como com isso, desse modo, assim. Lá no Instagram tem uma tabelinha falando conectivo e colocando com a finalidade dele, como ele é usado, para que fim. Isso pode te ajudar bastante. Aliás, me ajudou muito aquela tabela. Eu sempre, quando estava fazendo redação, estava com ela de um lado para treino. E eu recomendo que vocês copiem ela para o momento que vocês forem escrever. Além disso tudo, é cobrado uma coisa chamada marca de autoria, que é o teu envolvimento com o texto. Essas marcas de autoria são relevantes para mostrar que é uma pessoa que está escrevendo aquilo, que não é um robô e que também não é um texto pronto. E como são marcadas essas autorias? Basicamente com expressões como infelizmente, tristemente, torna-se evidente, e é basicamente isso. Então, atente-se. Primeiro, se você está retomando o teu argumento. Segundo, se você fala por que ele é tão maléfico. Terceiro, áreas do conhecimento.
que estão inconformidades com o teu posicionamento. Quarto, reflexão sobre a fala do autor, sobre a área do conhecimento e a ratificação do teu posicionamento. E quinto, se aqueles parágrafos estão bem estruturados, se você consegue ler, consegue entender com facilidade, porque isso é muito importante, se está bem coeso, uma quantidade ok de conectivos, depois de pelo menos cada ponto tem um conectivo, mostrando que você tem propriedade desses elementos argumentativos, marca de autoria. Você está se envolvendo da forma correta com o texto. E é basicamente isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o like, se inscreva, compartilhe esse vídeo com quem também está precisando. Também tem dúvidas de como encher um parágrafo, como organizar, como estruturar. Anota essa estruturazinha no teu caderno. É com muito carinho que eu trago isso. Não esquece de me seguir lá no Instagram. E eu espero ter ajudado. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.